Bom dia, família. Meu nome é Nelson. Foi fácil. Eu sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, um filho amado do Pai Eterno, morada de uma pessoa muito linda chamada Espírito Santo de Deus. E eu tenho lutado ao longo da minha vida com algumas áreas que eu quero revelar para vocês, pelo menos um pouquinho delas agora de manhã. Uma delas é a dependência química das drogas. Eu estou limpo das drogas há 9 dias, 8 meses e 28 anos. Teve uma irmã ali que fez, meu Deus, pastor Roberto endoidou o cabeção. Chamou o cara para vir pregar, o cara está limpo das drogas há 9 dias. Mas eu não luto só com a questão da dependência química das drogas, eu luto com outras áreas. Eu luto com a pornografia, com a dependência de amor e sexo, é uma luta contínua, diária. Eu luto com o desejo, a vontade de pegar aquilo que não é meu. Alguém se identifica comigo, gente? Por favor. Eu luto com a depressão, luto com a ira. Esse processo depressivo tem se estendido já há pelo menos 13 anos. E eu louvo a Deus porque de 6, 7 medicamentos que eu cheguei a tomar numa fase bem profunda da depressão, hoje eu estou tomando só 2. Então, uma das formas que a minha esposa diz assim para mim, olha, eu tenho absoluta convicção que você me ama quando você sai da cama às 11h30 da noite com frio e vai tomar o remédio que você esqueceu de tomar. Deus tem sido gracioso comigo ao longo da minha história. O bate-papo que nós vamos ter hoje de manhã é sobre uma história. Eu sou apaixonado com histórias. Eu acho que tem muito da herança familiar. Meu sobrenome é Massambani, mas todas as 4 raízes são italianas. Mozzamboni, que se transformou em Massambani, e Pécori, por parte de pai, e Batsou e Pelitzer, por parte de mãe. Minha vovó, por parte de mãe, era uma contadora de histórias exímia. E por parte de pai era o meu avô, Angelino. E história, para mim, faz... Especialmente quando eu consigo discernir muito claramente que existe algo antes de Jesus e algo depois de Jesus. Olha que coisa mais tremenda. E eu preciso contar um pedacinho da minha história para vocês, pelo menos para vocês poderem me entender e conhecer um pouco. E se as lágrimas vierem, são lágrimas de alegria, de muita gratidão no coração. Cadê a foto da tropa lá de casa? Tem uma foto da família. Daqui a pouco ela aparece aí, vocês vão ver. Eu tenho uma gratidão enorme pela cidade de Curitiba. Essa é a foto atual da família. Essa foto foi tirada agora em Ouro Preto, porque eu fiz uma loucura maravilhosa. Eu estou descendo de Fortaleza de carro. Meu cunhado perguntou ontem quantos 1000 quilômetros. Eu falei, já passou dos 4.000, mas isso é natural. Os filhos são mineiros. A Rosvita é de Curitiba. E eu sou natural de Apucarana, interior do Paraná. Por que eu tenho uma gratidão enorme no meu coração, tanto pela cidade quanto por essa igreja? Você vai entender. Em 1984, Deus me trouxe lá de Apucarana para Curitiba, para que eu pudesse ficar internado numa comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, chamada Casa de Recuperação Nova Vida. Eu sou fruto da CRENV. Como foi que eu cheguei nessa casa de recuperação? Desenganado pelos médicos, depois de 3 tentativas de suicídio, tomando muita medicação tarja preta, severa, e com uma interrogação enorme no coração, porque minha mãe me trouxe de Apucarana e me deixou aqui na CRENV, e foi embora.
380 quilômetros. E só podia voltar no mês seguinte. Eu cheguei na Cremve dia 28 de janeiro de 1984. Minha mãe voltou no final de fevereiro e me encontrou completamente careca, com a cabeça toda raspada. Porque eu ficava comendo cabelo. E aí o pessoal entendeu, é mais fácil raspar a cabeça dele do que deixar ele comendo cabelo. E a minha mãe pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo com o meu filho? Quando foi em março, ela voltou. E de novo me encontrou muito mal. Todo mundo estava conversando de futebol e o Nelson estava conversando de abóbora. E a minha mãe então chegou para o pastor Lori e disse assim, pastor, eu vou levar meu filho para casa. Afinal de contas, eu sou mãe. E vocês estão cuidando do meu filho, mas quem deve cuidar do meu filho sou eu. E eu estou entendendo que não vai ter jeito para ele. Então, ele volta para casa. E o pastor Lori disse, dona Maria, deixa ele aí mais um tempo. Ele não dá muito trabalho para a gente. Muito. Só o pessoal sabe o quanto eu dei trabalho para eles. E aí a minha mamãe voltou no final de abril. E no final de abril, ela ficou espantada com o que ela viu. Porque no dia 4/4 de 84, eu entreguei minha vida a Jesus. Mas aquela quarta-feira, não foi uma quarta-feira qualquer de entrega à vida a Jesus. Na verdade, eu já tinha entregue minha vida para Jesus umas 30 vezes ou mais. Todo dia que ia alguém na casa de recuperação, a casa era em Colombo. Todo dia que alguém ia na casa de recuperação, alguém dava uma palavra de testemunho, dizendo, olha, Jesus me alcançou, eu agora parei de beber, transformei minha vida, Jesus me renovou, me restaurou, etc. e tal. E no final ele dizia, você quer também entregar a tua vida a Jesus? Ora, é lógico. Os obreiros da casa de recuperação diziam, Nelson, não precisa ir mais, Jesus já sabe. Aí eu dizia, mas vai que a de ontem não valeu. Quem está precisando sou eu. E naquele dia 4/4 de 84, não me perguntem o que aconteceu. Era um culto público, uma quarta-feira. Não foi feito apelo naquele dia. Mas a pessoa que estava dirigindo o louvor e o culto disse, Nelson, o pastor Lori disse que você tem uma palavra de testemunho. Eu lá sabia o que era testemunho. Eu fui à frente e eu disse assim, olha, eu quero dar uma notícia para vocês, meu avô morreu. Verdade, meu avô tinha morrido naquele dia. Foi a última pessoa que me encontrou antes de eu vir de Apucarana para cá. Foi levar uma calça, meia, uma camisa para mim. E na porta do ônibus disse assim, Roberto, meu segundo nome é Roberto, disse, não saia dessa casa de recuperação enquanto você não tiver recuperado. E eu lembrei do meu avô naquela hora. Eu disse, por que é que eu vou voltar para Apucarana, para Arapongas, para ver o meu avô dentro de um caixão? Meu avô está morto, eu não posso fazer mais nada por ele. O que eu quero guardar dele é o carinho e a lembrança que ele tem e eu tenho por ele. Mas eu, que estava morto naquele dia, naquela noite, nasci de novo. Eu tinha absoluta convicção disso. Nasceu um desejo no meu coração de ler a Bíblia, de orar. Uma coisa impressionante. Eu li a Bíblia em 2 meses e meio. E sabe por que eu tenho a Igreja Batista do Bacaxiri no meu coração? Porque foi a primeira igreja evangélica que eu visitei. Ainda num surto psicótico dentro da casa, março daquele ano. E em julho daquele ano de 84, a Igreja Batista nos convidou novamente para um culto de domingo à noite. Foi o último culto que o pastor Lori Massolim pregou e deu para a gente entender a palavra dele, porque depois ele teve um surto de esclerose múltipla e a face ficou toda impregnada, ele não conseguia mais falar normalmente. E em julho de 1984,
No meio da pregação, o pastor olhou para mim e disse: Nelson, vem cá. Conte para a igreja o que foi que Deus fez na tua vida de março para cá. Não tinha muito o que contar. Tinha muita lágrima de gratidão para derramar. E olha o presente que Deus me dá. Eu estou de férias com os filhos, em família. E ontem pude ministrar aqui à tarde sobre o Celebrando Restauração. E agora de manhã, fazendo aquilo que eu mais amo fazer, que é dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Abrir a palavra, compartilhar do que Deus tem feito na minha vida, de quem eu sou hoje. 84, ano de recuperação, 85, 6, 7, 8, ISBIM, eu sou isbimita, junto com a Rosvita. Já éramos missionários da Mocidade para Cristo do Brasil nessa época. Nos mudamos para Belo Horizonte, ficamos ali durante anos trabalhando como missionários. Um ano fomos para os Estados Unidos, voltamos, já tínhamos o Israel Felipe. Quando voltamos, em 2000, Deus nos deu a Rebeca Caroline, a negona mais linda do Brasil. E em 2001, no dia 7 de fevereiro, fomos para Fortaleza, servir ao Senhor ali, numa igreja batista, chamada Igreja Batista Central, onde estamos até hoje. Em 2002, Deus trouxe de presente um programa chamado Celebrate Recovery, Celebrando Restauração. E eu digo sempre que aquela igreja tem sido um presente na minha vida. E o Celebrando Restauração tem sido um lugar onde eu me sinto em casa. Uma família muito especial, muito linda, vivendo restauração. Esse programa hoje já tem quase 15 anos. E Deus tem nos levado a lugares os mais malucos que você pode imaginar. Presídios, centros socioeducativos. Há cerca de 2 meses atrás, tive um presente de Deus, que foi estar com a ministra do Supremo Tribunal Federal e poder entregar um presente diário para ela, do Celebrando Restauração. Gente, que privilégio enorme. Visitando o manicômio, falando de Jesus. Hoje, na igreja, nós temos, entre nós lá, 23 grupos de passos que estão vivendo o programa do CR. Uma caminhada espiritual de restauração, que alcança crentes e descrentes de uma forma muito linda. É um valor. Eu disse isso para o pastor Silvado, ano passado, quando ele esteve em Fortaleza. Silvado, eu não tenho dúvida de que o CR, cara, vai engrenar na tua igreja. Sabe por quê? Porque graça é o que está na veia da Igreja Batista do Bacaxiri. Eu vivo isso há mais de 33 anos. Nessa igreja. Olha o que era essa igreja há anos atrás. E olha o que Deus tem feito hoje. E olha o que Deus ainda tem para fazer. Amém? Deixa eu abrir a Bíblia, senão daqui a pouco vão me dar cartão vermelho ali. Olha, é bem objetivo que eu quero conversar com vocês hoje. Quero contar uma história, que é a história da vida de Jacó. E quero que você possa discernir que você e eu podemos encontrar restauração na nossa família, assim como a nossa família é. Então a história é a história de Jacó. E eu e você vamos ter esse discernimento hoje. Encontrando restauração na nossa família, assim como ela é. Não existem famílias perfeitas. Existem famílias reais, como a minha e a sua. E Deus usa todas as famílias, assim como elas são. E não como eu gostaria que ela fosse. Deus trabalha em todas elas. E usa todas elas para promover o seu processo de restauração nas nossas vidas. Restauração é um processo. Deus usou a vida de Jacó. E usou a vida dele para que ele pudesse
se encontrar com Deus. Usou a família dele. Usou o pai e a mãe. Usou o irmão. As mulheres. Usou os filhos ao longo da história. E nós vamos descobrir isso. Você vai olhar para a tua família e vai discernir isso. Jacó foi uma pessoa com sérios defeitos de caráter. Nasceu numa família desajustada. E também construiu uma família disfuncional, desequilibrada, desajustada. Jacó é um de nós. Tem as mesmas fraquezas, desejos, ambiguidades e necessidades. É impressionante como Deus se associa com pessoas imperfeitas. E essa é uma maravilhosa notícia. Normalmente, nós não olharíamos para Jacó como um modelo de uma vida reta e santa. Mas ao olharmos para a vida dele, somos encontrados por Deus. Uma Bíblia que eu trouxe da minha casa, meu pai havia ganho de uma Assembleia de Deus. E nesse tempo que eu li a Bíblia toda, uma frase, quando eu li a história de Jacó, que entre os patriarcas é a maior história, maior do que a de Abraão, do que Isaac. É impressionante como Jacó ocupa um tamanho enorme de Gênesis. Tem uma frase que foi marcando a leitura, quando eu ouvia sobre a história de Jacó. E a frase era, e Deus era com Jacó. Aí Jacó aprontava de novo. E lá vinha a frase, e Deus era com Jacó. Então nós vamos olhar alguns momentos da vida de Jacó. Vou separar 5. Nascimento, refeição, família, casamento e morte. De trás para frente, quero ver você lembrar. Morte, casamento, família, refeição e nascimento. Nascimento, a concepção da vida é um milagre. Hoje nós vimos aqui 4, como diria o cearense, pense nos machos que Deus deu. O cearense fala o tempo todo assim, e aí macho? E aí macho? Quando ele vai se referir à mulher, ele fala, e aí má? Uma maneira de falar. Mas estava aqui o Noah, o Davi, o Daniel e o Augusto. Estou errado ou está certo? É isso mesmo, não foi? Gente, que coisa mais preciosa. Os testemunhos. Ela começou a falar e eu me lembrei de uma que tinha problema com a questão do coágulo, né? Não era isso? Que o sangue coagulava, não foi isso? Aqui. Minha esposa, com 7 meses de gravidez do Israel Felipe, teve uma trombose venosa profunda. E os últimos 2 meses de gravidez foi tomando esse bicho aí, chamado heparina. Na barriga, assim, ó. Eu que aplicava as injeções nela. Foram quase 150 injeções. Começou com 1, com 2, com 3, com 4, foi diminuindo. E as últimas 10 sumiram. Ela disse, não vou tomar mais. O Israel já havia nascido. Mas perigo de morte para ela e para o filho, por conta de uma trombose, nascimento. A concepção da vida é um milagre. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. O nascimento de uma criança deveria evocar adoração em nosso coração. Filhos são um presente de Deus para os pais. E são um meio de nos ajudar a amadurecer. Quando os filhos gêmeos nasceram, receberam dos pais de presente o nome. O primogênito, como era o nome dele? Esaú, que significa coberto de pelo, vermelho. Dando a entender e sugerir uma caminhada mais natural, e era assim com Esaú. Já o segundo nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Ô gente, vocês podem imaginar essa cena? Nasce o primeiro, e o segundo agarrado no calcanhar. O bicho já era safado desde o nascimento. Nem se esforçar para nascer, não se esforçou. Foi no vácuo do irmão assim, ó.
os dois foram criados, um como filhinho do papai. Quem era o filhinho do papai? Esaú. E Jacó como filhinho da mamãe. Jacó cresce preso a uma mãe forte e um pai distante. E lutam entre si como rivais, a vida toda querendo a atenção dos pais. Somente muitos anos depois de ferido por Deus e chamado por si mesmo, machucado, aliás, por si mesmo, e depois de parar de lutar consigo mesmo, com seu irmão e com sua família, Jacó encontra descanso em simplesmente ser filho de Deus. Deus conduziu Jacó e nos conduz ao longo da nossa vida para compreendermos que somos filhos amados do Pai. Você é um filho amado do Pai. Você é uma filha amada do Pai. Desde o teu nascimento. Ele te conheceu ainda uma substância informe. Na refeição, o primeiro presente de Deus para a humanidade é a comida. Por isso comer é tão bom. O ato de comer foi feito para que experimentemos comunhão e intimidade. Começa quando uma criança é amamentada. O ato de comer está repleto de consequências espirituais. O ato de comer é um caminho para a alma. O primeiro pecado acontece no contexto de comer. Jesus foi tentado a usar seus poderes sobrenaturais para transformar pedras em pães. Jesus define sua missão usando o imaginário da comida. Eu sou o pão da vida. E ainda diz mais: quem não come de mim não tem parte comigo. Jesus deixa como memorial uma refeição e não um livro. Nós partimos o pão e bebemos do cálice. E no fim, somos convidados para as bodas do Cordeiro. Esaú, na refeição, vacilou. Vendeu sua primogenitura. Jacó, conhecendo o calcanhar de Aquiles do irmão, se aproveitou. A primogenitura era o direito do primogênito. Lugar de honra. Mas é impressionante como o coração dos dois irmãos foi revelado à mesa, comendo. A mesa é um teste. Confiamos na provisão de Deus para a nossa vida? Sim ou não? A mesa é um teste. E o meu Deus há de suprir todas as nossas, as vossas necessidades em glória. Precisamos usar nossa mesa como lugar de comunhão entre as pessoas, da família. Mesa é lugar de hospedar, hospitalidade e também na comunhão com Deus. Sente-se à mesa com a sua família. Sente-se à mesa com a sua família. Não abra mão disso, pelo menos uma vez por dia. Deixa a TV de lado, o sofá de lado, o celular de lado, o tablet, o jornal, o que for. Sente-se à mesa. Faça com que a refeição seja um momento de encontro e de anseio pela segunda vinda de Cristo, quando nos assentaremos à mesa com Jesus para uma maravilhosa refeição. Primeiro, no nascimento. Segundo, na refeição. Terceiro, no contexto da família. Foi o relacionamento de Jacó com os seus pais, seu irmão, Esaú, e com suas esposas e filhos, que serviu como ferramenta de formação espiritual. Toda pessoa vem ao mundo com uma bagagem recebida da sua família. Algumas coisas boas e outras más. Na família de Jacó, encontramos uma coisa maravilhosa, por exemplo.
Shema Israel, Adonai Eloheinu. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Isso foi herança. Único Deus, não são vários deuses, muitos deuses. O Deus de Abraão, o Deus do meu pai Isaque, o Deus de Jacó. Também encontramos engano e segredos nessa família. Rebeca e Jacó planejam como enganar Isaque. Desvalorização e exploração das pessoas. Labão explorou Lia. Raquel explorou Bila. Raquel explorou Jacó. Judá explorou Tamar. Rivalidade entre os irmãos. A gente já diz isso. Esaú, durante mais de 20 anos, tentou se encontrar com Jacó para matá-lo. No cerne de tudo isso está a recusa de confiar em Deus. Onde estava Deus nessa família? Deus estava nessa família, assim como está na minha família, assim como está na nossa família, na tua família. Deus permitiu que essa família sofresse as consequências dos seus atos. Isaque viu seu filho favorito escolher esposas pagãs. Rebeca perdeu seu filho favorito. Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Jacó recebeu a bênção, mas precisou fugir para salvar sua vida. Foi perseguido e enganado pelo seu sogro. Raquel morreu ao dar à luz. O filho favorito de Jacó, José, foi sequestrado e vendido como escravo. Deus ensina muitas lições através da escola das consequências naturais, mas Deus sempre intervém com graça. Lembra da frase? E Deus era com Jacó. Deus conduziu cada um até o ponto em que suas necessidades não pudessem mais ser supridas por ninguém, a não ser pelo próprio Deus. Guarda isso no teu coração. Talvez você tenha alguém na sua família que está por aí tentando, tateando em N coisas. Trabalho, loucuras, drogas, seja o que for. Vai chegar o momento em que essas coisas não vão satisfazer. Somente Deus vai satisfazer. Deus redime a vida desestruturada de Jacó. Raquel, que não tinha filhos, gerou miraculosamente José e Benjamim. Jacó volta para casa, vindo de uma terra distante, e se reconcilia com seu irmão. No final da vida, abençoa seus netos. O Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Jesus. 2 Coríntios 3,18. Deus intervém com a sua graça e usa o ambiente familiar como um lugar de transformação. E Deus faz o mesmo hoje. Usa a minha família e a tua família para minha restauração, para a tua restauração. Quarto, no casamento, Jacó recebeu o que deu a seu pai. Ao receber Lia como esposa na noite de núpcias, no lugar de Raquel. Ou seja, enganou e foi enganado. Eu fico imaginando o humor de Deus nessa hora. Jacó, você não queria a primogenitura? Toma, que a primogênita é tua. Não é? Não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Deus coloca para Jacó espelhos a fim de ver a si mesmo e assim estar pronto para se encontrar com ele. Lia e Labão são espelhos para Jacó. Labão e Lia são a terapia da realidade para Jacó. Apesar do engano, ele mantém a aliança do matrimônio.
Ele poderia ter dito para ele: não, não quero não, fica com ela aí. Mas não. Foi fiel. E trabalhou mais 7 anos de graça para o sogro, para conseguir a amada. Mantenha o compromisso. É por isso que quando fazemos votos no casamento, não fazemos porque podemos cumprir as promessas, mas porque em nossa fraqueza não somos capazes de cumpri-las. Não guardamos os votos, eles é que nos guardam. Eles tornam o verbo amar em uma ação e não em um sentimento. A esposa do pastor Billy Graham, Dona Ruth, quando eles fizeram 50 anos de casados, fizeram uma entrevista com ela e uma das perguntas foi: Dona Ruth, a senhora em algum momento pensou em se divorciar do seu marido? Ela parou, pensou, falou: divorciar não, mas matar ele muitas vezes. E é assim, mas permaneceu com o compromisso. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal. Deus está presente em casamentos difíceis, complicados, instáveis, turbulentos. Experiências longas e difíceis na vida nos levam para mais perto de Deus. E essa é uma grande verdade. Dos 18 até os 20 anos, talvez 20 anos e meio, quase 21 anos de casados, foi o momento mais difícil no meu relacionamento com a Rosvita. Ano que vem agora, dia 6 de fevereiro, nós vamos fazer 30 anos de casados. Mas dos 18 até os quase 21, foi o momento mais grave, severo da minha depressão. E foi tentativa e erro, muitas vezes, de tomar muito medicamento, voltar a tomar medicamento, depois da creme, coisa que eu não tinha feito durante mais de 20 anos. E lá vou eu novamente para o psiquiatra e para o psicólogo, fazendo terapia e tal, e Deus cuidando de mim. Foi muito difícil. Minha família sofreu muito comigo. Os filhos, a sogra. Minha sogra mora comigo já há mais de 11 anos agora. No final, Deus usa a esposa não amada e por meio dos descendentes dessa esposa, vem o Salvador Jesus. E honra ela, enterrando ela do lado de Jacó. E por último, então, o fim, a morte. Vamos recomeçar? Fim, casamento, família, refeição, nascimento. Calvino disse: a verdadeira religião é conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Ao longo da vida de Jacó, Deus conduz ele para um relacionamento com o próprio Deus. Um momento muito especial dessa jornada é quando Jacó volta para a sua terra e descobre que o irmão está vindo ao seu encontro, com guerreiros. Ele deixa a família ir na frente, fica sozinho no vale do Jaboque. E nesse momento ele deseja a Deus de todo o coração. E ele se encontra com o anjo. E começam a lutar. E depois de lutar intensamente, o anjo diz: estou indo embora. E ele agarra no anjo e diz assim: eu não largo de você enquanto você não me abençoar. E o anjo faz qual pergunta? Quem é você? A primeira vez que ele ouviu essa pergunta foi do pai. E ele respondeu o quê? Eu sou Esaú. A segunda vez que ele ouve essa pergunta foi de Raquel. E ele responde o quê? Sou teu parente. Até porque imagina você diante da mulher amada, ela pergunta o nome e você diz assim: eu sou um caba safado. Sou mentiroso, sou pilantra, sou enganador. Mas agora, lutando com Deus, Deus pergunta para ele: quem é você? E ele responde o quê? Eu sou um caba safado. Eu sou um mentiroso, eu sou um enganador, eu sou um usurpador. Meu nome é Jacó. Nesse momento, respondendo essa pergunta, Deus então diz: vou te abençoar. E olha que coisa interessante, gente. O texto diz que ele é ferido na coxa.
e fica andando assim para o resto da vida, ó. Já viram um cachorrinho atropelado? Esquartejado, mas abençoado. Para se lembrar. Ele não tem como conhecer a Deus sem conhecer a si mesmo. E então ele se revela. Isso é algo interessante no Celebrando Restauração. O processo, a caminhada de restauração do CR vai fazer com que você não só conheça a Deus, mas vai fazer com que você conheça a si mesmo. Eu sou essa pessoa. Não existe a coisa mais linda do mundo do que você viver sem máscaras. De você poder dizer para as pessoas quem você é. E da forma como você é amado. Amado por Deus e amado pelos teus. Nesse momento, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Aquele que lutou com Deus e prevaleceu. No final, tem dois momentos muito especiais. José traz os filhos, Manassés e Efraim, para serem abençoados pelo pai que está no leito da morte. E José diz para o pai: pai, estão aqui os meus dois filhos. E ele diz o seguinte: quero adotá-los na nossa família. José leva um choque. Como assim, pai? Tipo, minha esposa é egípcia. Mas agora eles também são sangue do meu sangue. Então, parte da minha família, da nossa família. E na hora da bênção, olha que interessante. Manassés é colocado do lado direito. Efraim do lado esquerdo. E Jacó, na hora da bênção, inverte a mão. Jacó diz para José, o seu filho: filho, eu sei. Ou seja, fica tranquilo. Deus está no controle. Eu sei o que eu estou fazendo. Não vou assumir o lugar de Deus. A bênção virá, mas não depende de mim. E os dois foram abençoados. Tanto Manassés quanto Efraim. O que é que Jacó sabe agora? Jacó sabe que ser o mais moço não é estar em posição de desvantagem. Sabe que Deus olha o caráter e não a posição. Sabe que os caminhos de Deus não são os nossos e não podemos controlá-los. Sabe que não pode forçar a mão de Deus e nem fazer com que a bênção aconteça. Sabe que o amor de Deus é revelado em todas as passagens, todos os momentos da vida. Sabe que o amor de Deus é gratuito. E sabe que um amor assim não desiste de mim e não desiste de você. Eu descobri, andando pelas prisões do estado do Ceará, semanalmente eu estou num presídio. O Prandini esteve comigo num centro socioeducativo. O hino dos presos já foi, durante muito tempo, foi na cruz onde um dia eu vi. Ainda hoje, quando você começa a cantar esse hino num presídio, os presos mais velhos se quebrantam e cantam esse hino. Mas como os nossos presídios estão cheios de jovens que estão presos lá, a partir dos 18 até os seus 20, 30 anos, é a grande maioria, 25, 30, o hino deles é assim, ó: ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim. Deus não desistiu de você. O amor dele te alcança. A misericórdia se estende aos que temem. Restauração é um processo para todos nós. E por isso Deus nos encontra em nossa vida diária. Vou repetir. Restauração é um processo para todos nós. E Deus nos encontra todos os dias, na nossa vida diária, na lida. Usa a nossa família assim como ela é, com os pais, irmãos e casamentos que temos.
Usa até os cunhados. Estou brincando. Meus cunhados são muito especiais. Usa as circunstâncias da vida até os momentos mais dolorosos. Os momentos mais difíceis da minha vida foram os momentos que eu estive mais pertinho de Deus, desesperadamente clamando a Ele. Usa as pessoas com as quais nos relacionamos no nosso dia, e especialmente as pessoas mais difíceis na nossa caminhada. Restauração é um valor que precisa estar presente na nossa vida diariamente.